Terceiro episódio do Circo Digital chegou, mostrando o mistério da mansão, a crise de identidade da Zubal, o segredo do Kinger e da sua esposa, e um novo personagem abstraído, e muita referência a DOS, Pop Playtime e até Sonic Zero. Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. O episódio começa aqui com uma conversa entre toda a turma do circo e a Pomni, que não consegue prender a respiração por muito tempo porque ela vai achar que vai morrer, mas ninguém morre por ficar muito tempo sem respirar. E é revelado que isso aqui é quase um novo poder pra todo mundo. Quando eles param de respirar, coisas estranhas acontecem. A Pomni fica piscando de forma colorida, o Kinger brilha no escuro, a Ragata fica com o cabelo em pé, a Kengo começa a rodar a máscara, a Zubal fica dura e o Jax, bom, ele não explica, mas ele quebra a quarta parede na intenção de que você possa descobrir o que é. E já que ele perguntou, eu também vou perguntar a você. Qual é o poder secreto do Jax que tá escondido aqui dentro do Circo Digital? O que esse coelho tosco, roxo e tóxico guarda de tão sinistro que ele não pode revelar? E é sério, isso aqui foi colocado de propósito, beleza? Assim, o Kaine aparece para poder chamar todo mundo para a próxima aventura, que é o mistério da mansão Mindenhall, que ele fez de uma maneira muito mais adulta e sinistra para poder impressionar a Zubal nessa aventura, mas novamente ela parte para fora da missão. Assim, o Kaine acaba abrindo aqui o portal mais uma vez e levando todo mundo para outra dimensão. Aqui, a trupe do circo acaba se unindo para poder encontrar os mistérios da nova mansão. E o legal é que tem pequenas referências que vão aparecendo, com direito a grito do Máscara feito pela própria Pomni, mas que ela não consegue voltar ao normal. E o fantasma como um anfitrião, dando aqui duas opções. Uma porta que dá uma espécie de fase family friendly para todas as idades jogarem, uma outra que é muito difícil e assustadora, feita para Zubal. E antes que a turma do circo decidisse, o Jax dá uma de Luigi do Luigi Mansions e suga o fantasma com aspirador de pó. É, eu tô ligado nessa referência. E como ele é um cara troll, ele acaba jogando a máscara da Gangle justamente na porta onde deveria ser a saída do lugar horrível. O Kinger vai atrás de buscar a máscara, só que ele tava segurando um dos olhos, cara, da Pomni, puxando ela de volta. E a porta que tem literalmente uma boca acaba se fechando. Sei lá, isso aqui me lembrou alguns jogos muito zoados do Sonic Zero, mas as referências continuam. E pra poder implicar muito com a história do circo, aqui tem três histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui o Kaine fica tentando encontrar a Zubal, mas ele acaba lembrando que tem o poder de invocar ela no momento que quiser. E ele começa uma sessão de terapia pra poder entender por que a Zubal não quer participar das aventuras do Circo Digital. E olha, ela até tenta explicar, mas parece que ela percebeu que o Kaine nunca vai lembrar disso. E o maior problema dela não é exatamente as aventuras, mas sim a existência dela. Ela não é feliz com a sua aparência, ela não se identifica com isso, e o Kaine acaba até dando uma solução meio artificial, mostrando que ela pode trocar partes do seu corpo da maneira que ela se identificar melhor. E de fato, isso acaba explicando porque ela sempre tá com alguma peça diferente em cada episódio. Mas a grande verdade é que ela acaba mostrando aqui um lado muito mais profundo, digamos assim, que é sobre aquela questão da identidade de gênero. Talvez ela possa ser a personagem que acaba representando as pessoas trans. É um subtexto muito sutil, eles não falaram exatamente esses termos na cena, mas tudo que tá aqui pode ter relação a isso. Mesmo assim, o Kaine ainda tenta, cara, insistir nessa história de tentar encontrar uma aventura incrível, e a Zubal joga na cara dele que ele não consegue agradar todo mundo com as suas aventuras. E ele explica que a Ragata é boazinha demais pra reclamar, o Kinger é louco e não lembra de nada, o Jax é surtado, a Pomni fica traumatizada e por aí vai. Então, com o Kaine vendo que a única coisa que ele foi programado pra ser não é o suficiente e ele não é bom naquilo, começa a rolar uma espécie de problema gráfico sinistro em todo o cenário, como se a existência do Kaine fosse também uma ligação direta com a existência de todo o Circo Digital. E antes que alguma coisa de ruim fosse acontecer, a Zubal acaba trazendo aquele à tona. Enquanto isso, a turma que ficou na porta de boa aqui no Circo Digital ficou tomando chá com a esposa do grande dono da mansão. E é sério, parece que finalmente o Jax teve aquilo que merecia, já que ele ficou amordaçado pra não atrapalhar o chá das meninas. E essa é a parte da aventura que era feita pra quem não quer ter muita dor de cabeça, porque era só uma conversa e chá mesmo. Só que essa turma do Circo Digital não pode ir embora porque ainda falta a Pomni e o Kinger. E é aqui que a parte sinistra da história começa. Eles são levados aqui pra um andar que lembra bastante DOS e tem a cabeça emoldurada de cada um dos jogadores do Circo Digital, como se tivesse uma caça e eles fossem capturados e a cabeça colocada na parede como um troféu. Aqui tem alguns gravadores aonde dá pra perceber que eles acabam ouvindo aqui todos os relatos do antigo dono da mansão. O que é mais sinistro nesse caso é que me lembrou muito Pop Playtime com aqueles áudios. Eles estão presos, não podem subir por uma escada e precisam arrumar um jeito de usar um elevador de carga, só que tá trancado. Eles começam a investigar tudo e acabam escutando sobre uma terrível criatura que não é humano, mas também não é um monstro, mas que o dono da mansão tentou
caçar durante muitos anos e que acabou dando um tiro não só nas esposa e filhos, mostrando que ele era o verdadeiro monstro de toda a história. O lugar fica bastante escuro e eles são surpreendidos aqui pela cabeça monstruosa, na qual não podem olhar, e fica seguindo eles como um jumpscare. Enquanto a Pomni encontra a chave e tenta abrir aqui a porta pro elevador de carga, o Kinger quase é engolido por essa criatura, já que ele fica vislumbrado com um olhar de diversos olhos que aparecem na sua boca, lembrando, digamos, a sua esposa, já que ele tá bastante hipnotizado. Só que em vez desse elevador de carga levar eles pra cima, eles acabam descendo pro próximo andar do Doors. O gravador aqui fala que o dono da mansão acabou matando a esposa e filhos, acidentalmente, e que ficou nessa área cheia de vinhos pra poder, sabe, ficar sozinho pra sempre. Lá, ele tem aquela sua espingarda, que são essenciais pra poder passar pro próximo nível da mansão. E aqui, eles são perseguidos pelo corpo da criatura, que vem pelos esgotos, e aquela mesma cabeça com boca gigante também persegue eles. Só que o Kinger, com sua espingarda, consegue atirar nos dois. E aí é revelado pela gravação que, na verdade, aquilo ali era uma gravação feita por um ser, um espírito do inferno, e eles foram coagidos a atirar numa criatura angelical. Dessa forma, os dois são levados para o inferno como uma verdadeira punição, e o dono tá querendo usar o seu corpo para poder possuir, e que aquela voz tramou essa armadilha justamente para poder pegar um dos seus corpos e sair do inferno. Lá, eles têm apenas uma linha reta para poder escapar. Porém, o lugar tá cheio de um ar mais espiritual. A Pomni vai enlouquecidamente para frente, tentando encontrar a saída, mas aquilo ali acaba possuindo seu corpo, virando aqui uma criatura Pontezé. Sério, tá muito igualzinho o Sonic Pontezé, cara. Eu acho que isso é uma referência a quase todas as creepypastas virais e jogos zoados que surgiram na internet nos últimos 5 anos. O Kinger consegue tirar o espírito da Pomni, libertando ela, e aqui eles têm uma conversa bastante profunda, porque o Kinger tá agindo de uma maneira muito diferente nesse episódio, e é revelado que a escuridão consegue mexer com a sua memória. E aqui temos um pequeno flashback de uma parte muito mais antiga do que o Kinger viveu. Ele estava junto com a sua esposa, e dentro daquele forte que ele acabou construindo, foi o único momento em que a sua esposa, já abstraída, ficou um pouco mais calma. Ele lembra que lá foi o momento crucial para poder ter a sua pequena despedida. Esses lugares escuros é importante para que ele consiga, sim, conversar com outros personagens sem ter bug de memória, e também poder lembrar das boas lembranças que teve com a sua esposa antes que ela fosse levada para o porão. O Kinger consegue fazer com que a Pomni dê valor às boas lembranças com as pessoas que se preocupam e gostam dela, e ela acaba lamentando que quando eles acabarem saindo de todo esse buraco, o Kinger vai ficar maluco como sempre foi. Então, ele percebe que a chave para poder sair desse corredor é apenas ficando sem respirar. A Pomni fica com medo, mas o Kinger encoraja ela a ignorar esse detalhe, já que ela nunca irá morrer. Então a Pomni atravessa junto do Kinger, de mãos dadas. Ela fica trocando de cor, enquanto o Kinger fica sendo a luz na escuridão. Quando eles acabam voltando, a Gangle percebe que eles não levaram de volta a máscara feliz pra ela, e o pior, Kinger retorna aqui, cara, pro seu forte, aonde é o seu lugar seguro, e a Pomni, que ficou muito mais próxima da Ragata agora, também percebe que o Kinger é muito mais do que o louco que todos taxaram durante toda a história do circo digital.